Meus irmãos, irmãs em Cristo Jesus, me encontro aqui me sentindo verdadeiramente como um atalaia dado pelo Senhor nosso Deus a esta geração, em especial aos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sinto-me no dever de tocar a trombeta e alertar aos irmãos e irmãs, dizendo que nesses últimos tempos, os grandes mestres que se apresentam como justos diante do povo, mas que estão cheios de hipocrisia, estão se multiplicando assustadoramente. Como base para essa mensagem, irmãos, eu quero ler o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Pois está escrito o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E quero dizer aos irmãos que Jesus Cristo é o mesmo. E Jesus Cristo, irmãos, reprovou todas as práticas pervertidas, quer quem seja que estava praticando naqueles dias. Mas se há uma classe de pessoas que foram reprovadas por Jesus Cristo publicamente naqueles dias, foi os mestres religiosos que eram hipócritas. Pois certo dia Jesus olhou para eles e lhes disse: ai de vocês, mestres, doutores da lei, que se apresentam como justos diante do povo, mas interiormente estão cheios de ganância, de cobiça, de hipocrisia e de maldade. E Jesus lhes disse: vocês são como serpentes e raças de víboras. E os questionou dizendo: como que vocês escaparão da condenação do inferno? Irmão, Jesus Cristo é o mesmo. À luz das Escrituras, eu quero vos dizer que Jesus continua reprovando todas as práticas pervertidas, praticadas por quem quer que seja, em nossos dias. Mas à luz das Escrituras Sagradas eu posso vos afirmar, irmãos, que a classe de pessoas que continuam sendo mais reprovadas por Jesus Cristo são os líderes religiosos que são hipócritas. Esses que se apresentam diante do povo como sendo justos, como sendo pessoas cheias de piedade, cheias de compaixão, mas por dentro estão cheios de ganância, de cobiça, de hipocrisia e de maldade. É uma triste realidade, irmãos. Esses mestres hipócritas têm se multiplicado de uma forma assustadora e estão aí por todas as partes, em nossa nação brasileira e por outras partes do mundo. E eu quero alertar os irmãos para que tenham assim uma noção em relação a quem são esses mestres hipócritas, que são cheios de ganância, de cobiça, hipocrisia e maldade. À luz do que está escrito nas Escrituras Sagradas, irmãos, todos esses que estão atrelando as bênçãos de Deus para as pessoas, atrelando as bênçãos de Deus para o povo, ao dinheiro, à luz das Escrituras Sagradas, são, conforme o apóstolo Paulo escreveu, obreiros fraudulentos. Então, meu irmão, minha irmã, quando você perceber que aquele que está fazendo uso da palavra, mesmo estando com a Bíblia Sagrada em mãos, está condicionando a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, ao dinheiro, não tenha dúvida, está diante de um obreiro fraudulento. Quando o irmão ou a irmã estiver diante de quem quer que seja,
mesmo que tenha aquela postura de justo, aquela aparência de santo, aquela aparência de uma pessoa piedosa, que muda até o tom da voz, para dizer que estão cheios de compaixão, mas se estiver condicionando a bênção para a vida do irmão, da irmã, ao dinheiro, não tenha dúvida, o irmão ou a irmã está diante de um lobo cruel. Meus amados, lá no passado, nos dias de Jeremias, conforme está escrito no capítulo de número 6, versículo 13 ao 15, Deus, através de Jeremias, se referindo ao sacerdote e aos falsos profetas que viviam de mãos dadas, enganando o povo, que eram obreiros fraudulentos, que tinham se corrompido, estavam vendo no ministério uma oportunidade para ganhar dinheiro. Deus, através de Jeremias, falou publicamente aos ouvidos de todos, dizendo: desde o menor deles até o maior, todos são gananciosos, todos estão movidos por amor ao dinheiro, desde o menor até o maior, todos são movidos pela avareza. Então não é só os grandes não é só aqueles que estão aí, né, levando multidões após si e arrecadando dinheiro e mais dinheiro, condicionando as bênçãos de Deus ao povo por determinadas somas de dinheiro, e são como serpentes, são astutos. Olha, nós vamos realizar agora a campanha do Salmo 90, então você que precisa ser abençoado, vai contribuir aí com a oferta de R$90, você coloca no envelope, faz o depósito no Pix, traz pessoalmente na igreja, deposita no banco. Atrelou a bênçãos de Deus, irmãos, a determinadas somas de dinheiro. Normalmente falsifica-se texto das escrituras sagradas, né? Usa como engodo. Olha, vamos fazer a campanha do Salmo 90. Agora nós vamos fazer, Deus falou ao meu coração para nós fazer a campanha da pesca milagrosa. Os discípulos lançaram a rede, pegou 123 peixes, teve fartura, prosperidade. Então você vai depositar R$123 aí no Pix, colocar no envelope, depositar no banco, trazer na igreja, mas não fique fora, participe, porque Deus falou ao meu coração. Mentira, irmãos. À luz das escrituras, esses que estão se procedendo desta maneira, usando de engano, são os obreiros fraudulentos que falsificam a palavra de Deus. Inclusive Paulo disse: nós não somos como muitos, e quando diz muito é muitos mesmo, irmãos, que estão falsificando a palavra de Deus. Meus irmãos, e através de Jeremias Deus continuou dizendo a respeito do que estava acontecendo, que aquele sacerdote corrompido, de mãos dadas com os falsos profetas, usavam de falsidade e curavam as feridas do povo com leviandade, de maneira superficial. Olha, nós vamos profetizar aqui dizendo paz, paz, e tome posse da paz, leve a paz para a sua casa, para a sua empresa, porque nós estamos ordenando a paz para a sua vida, para os seus negócios, de maneira superficial, e levando o dinheiro do povo, fazendo do sofrimento do povo, das feridas do povo, uma fonte para viverem ganhando dinheiro. E Deus, através de Jeremias, diz: e eles não se envergonham de praticar essas coisas abomináveis. Veja, irmãos, o que parecia ser reuniões, campanhas, abençoada por Deus, aos olhos de Deus estava sendo uma coisa abominável, porque Deus estava vendo que eles estavam movidos por amor ao dinheiro, pela ganância, e estavam fazendo do sofrimento do povo uma fonte para ganhar dinheiro, para se enriquecer naqueles dias.
E hoje não tem sido diferente. Muitos estão exatamente assim. E não importa se é grande ou se é pequeno. Eu mesmo já vi muitos falsos profetas aos gritos profetizando a vitória para todas as pessoas, solucionando o problema de todas as pessoas, dizendo não importa como você se encontra, como está a sua família, sua empresa, eu estou aqui como profeta e eu profetizo a vitória, 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 para levar bons cachês, levar boas ofertas, movidos por amor ao dinheiro. Não importa se é grande ou se é pequeno ou é grande. Muitos estão envolvidos, irmãos, com a ganância pelo dinheiro. Ninguém está saindo aí voluntariamente. Vou corrigir o que eu falei, irmãos. Poucos, mas pouquíssimos mesmos, são os que ainda saem em obediência à missão dada por Jesus Cristo e movido por amor às almas perdidas, movido por amor às pessoas que se encontram endemoniadas e precisam ser libertas, movidos por amor às pessoas que se encontram enfermas e precisam de um milagre, sai para realizar a obra de Deus, conforme Jesus ordenou, dizendo: vocês receberam de graça, sai e dá de graça, distribui de graça. A maioria absoluta, irmãos, digo sem medo de errar, grandes e pequenos, pequenos e grandes, estão correndo trecho por aí, mas profetizando falsamente em nome do Senhor, tendo como objetivo ganhar dinheiro. Mas Deus, através de Jeremias, disse: mas eles vão cair, vão tropicar e cair, e serão humilhados diante de todo, quando eu os castigar. Irmãos, muitos aí perderam a vergonha. Eu sempre digo que perdeu o temor de Deus, consequentemente perde a vergonha. E aí fica na mesma situação lá dos sacerdotes corrompidos, que vivia de mãos dadas com os falsos profetas. Não se envergonham de estarem aí condicionando as bênçãos de Deus em troca de dinheiro. Sequer fica vermelho, mas estão tropicando e caindo. Concluo essa mensagem dizendo, irmão, estejam atentos, irmãos, ao que está acontecendo. Não esteja entre os muitos, irmãos, que tapa os ouvidos para não ouvir a verdade, e aí cai no golpe desses falsificadores da palavra de Deus, desses obreiros fraudulentos, desses obreiros cujo o apóstolo Paulo diz que são lobos cruéis, porque fazem do sofrimento do povo uma fonte inesgotável para eles viverem ganhando dinheiro. Não vou dizer ao irmão procurar esta ou aquela igreja, mas digo aos irmãos, Jesus Cristo disse que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faz presente. Então procura uma igreja aí, irmão, se certifica se as pessoas que ali estão reunidas, mesmo que sejam poucas, se estão reunidas em o nome de Jesus. Vê se o líder que está liderando o grupo não está na mesma situação desses cuja Jesus Cristo disse que eram hipócritas, que eram movidos pela ganância, pela cobiça. A palavra de Deus não é contra, irmãos, contribuirmos para que sejam mantidas as despesas que tem na casa de Deus, na obra de Deus, mas diz de maneira clara, cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus se agrada daqueles que contribuem com alegria. Então não deixe os outros impor sobre o irmão, a irmã, determinadas somas de dinheiro como condições para ser abençoado por Deus, mas à medida que o irmão é abençoado por Deus, abençoada por Deus, o próprio Espírito do Senhor vai testificar no coração do irmão, da irmã, mostrar a necessidade que a igreja está tendo, que os irmãos da igreja estão tendo. E o irmão vai contribuir, mas com alegria, e não por imposição de homens, líderes religiosos que são gananciosos. Meu irmão, minha irmã, eu concluo dizendo mais uma vez,
estejamos preparados para nos encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.